Maravilha. Bora falar sobre strings. String é um assunto que a gente usa muito. Não importa se a gente vai fazer programação web, programação mobile, programação console, a gente vai ter que usar string para capturar os textos, muitas vezes manipular, formatar, mexer, e faz parte do processo, né? Então, seria legal a gente entender como que funcionam as strings. Para tanto, eu vou partir para a parte prática de strings. Vou dar lá o início fazendo exercício. Eu acho que a melhor forma da gente aprender string é experimentando, né? Só que para lidar com strings, a gente precisa saber que precisamos conhecer laços de repetição. E precisamos também aprender a fazer conversão. Então, o casting, que é aquele parênteses que a gente converte de um tipo para o outro, é necessário. Laço de repetição é necessário para a gente chegar na string. Por isso que a gente viu o cast, laço de repetição, antes de chegar na string em si. É uma lista que tem 30 exercícios e a gente se baseia muito na manipulação de caracteres. A string é uma cadeia de caracteres, né, que formam os textos. E a gente tem caracteres de tudo quanto é jeito, né? A gente tem os caracteres numéricos, letras, maiúsculas, minúsculos, os símbolos. Temos alguns caracteres também que não aparecem, que são chamados de caracteres especiais. E aí, antes de dar andamento, vamos conversar sobre a tabela ASCII. A gente já viu alguma coisa de tabela ASCII quando a gente viu o char, e aí seria legal a gente dar uma revisada e depois dar uma experimentada aqui para ver como é que fica, né? Ah, não é aqui mesmo. Vamos lá então. Essa daqui é a tabela ASCII. A tabela ASCII é do American Standard Code for Information Interchange. Alguns chamam de ASCII, né, ASCII, ou ASCII2, porque aí os Is parecem ser dois, então é ASCII ou ASCII2. São nomes muito comuns de serem ouvidos aí. A tabela ASCII, nós temos a representação, se a gente for parar para pensar, e isso é uma pura verdade, para computação, não existe nada além de números. E pior, não são todos os números, são apenas dois números, que é o 0 e o 1. Na computação em si, na informática, no computador, não existe coisa diferente de 0 e 1. Então, como que a gente tem os números? Os números são formados pela junção dos zeros e uns do binário que nós temos. E como que são formadas as letras? Pela mesma junção de zeros e uns. Então, quando a gente vê na tela uma representação de uma letra, na verdade, aquilo dali por debaixo dos panos, para o entendimento, foi um número que foi, né, lido, imaginado, e foi desenhado a representação daquele número em tela. A tabela ASCII, ela começa do número zero. O primeiro número dela é zero. E aí daí ela tem a tabela ASCII original, a primordial, a inicial, ela tem 256 caracteres, que vai de 0 a 255. Então, ela tem aí os primeiros caracteres, né? Que a gente visualiza. E logo em seguida tem outros caracteres que vão se estendendo. A tabela ASCII padrão, ela vai do 32 ao 127. 32 é o espaço e vai até o 127. Antes do 32, do 0 ao 31, são caracteres de comando. Do 127 em diante, até do 128 ao 255, é chamado de caracteres estendidos, que são os caracteres que são utilizados para adequar a cada linguagem. Por exemplo, na língua inglesa, lá dos Estados Unidos, por exemplo, não existe a letra C com cedilha. E no Brasil existe. Então, a tabela ASCII, a parte estendida, ela se adequa
aos caracteres locais, né, de cada país. E aí tem alguns caracteres diferentes que são colocados aí. Então, para cada tabela ASCII de cada país, você tem uns caracteres diferentes quando a gente está falando dos estendidos. Quando é da parte normal, que é do 32 ao 127, todos eles são iguais. E aí a gente tem aqui a tabela ASCII que tem as representações. Então, os primeiros 32 caracteres, de 0 a 31, eles são caracteres de controle. O primeiro caractere, o 0, é o caractere null. Ele é muito utilizado se você pegou algum código em C, linguagem C, que faça manipulação de texto, de arquivo, né? Você vai ver que o finalizador é o contra barra zero. Contra barra zero quer dizer que é o caractere zero, que é o caractere null, para saber que acabou o arquivo. Então, é uma forma de indicar o fim do arquivo, né? E aí existem vários caracteres de controle, também para a gente não importa muito, alguns são interessantes da gente ver. Por exemplo, o 8 decimal é o backspace, o 9 é o tab horizontal, o 10 é o alimentador de linha, então é quase o enter, é ir para a linha de baixo, não é o enter. A gente tem aqui, cadê? Aqui o 13. Estou com o mouse em cima dele, não estava vendo. O 13. O 13 é o enter. Ele também é representado pelo caractere de escape contra barra N. Mas, se eu mandar imprimir o caractere 13, ele dá um enter. E aí o enter, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma alimentada na linha, então de uma linha passa para outra, e ele volta para o início da linha. O enter tem essas duas características envolvidas. Depois a gente tem um outro caractere legal, acho que é o 29. Deixa eu ver se é isso. Não. Tem o ESC é o 27. Tá lá. O 27 é o ESC, que é o ESC do teclado. Então, quando eu pressiono o ESC, na verdade, eu estou digitando, estou mandando como informação o caractere decimal 27, hexadecimal 00011011, ou hexadecimal, aqueles que são de 16, então é de 0 a 9, de A a B, né? De A a F. O 1B é o ESC, esse cara daí, 27. Depois o 31 acabou de controle, começa lá o 32. O primeiro dos caracteres válidos para a gente, que são os caracteres que nós enxergamos na tela, que são os caracteres visíveis, começa no 32. E ele é o espaço, é a barrinha de espaço mesmo, é um espacinho em branco. Antes disso, são caracteres que podem ter ou podem não ter representação gráfica, então eles podem não aparecer. E mesmo assim, dependendo do sistema operacional, eles podem ter representações gráficas diferentes. Pode ser representado por um símbolo diferente em cada um dos sistemas operacionais que você tem. Nós temos também os caracteres esses aqui são os caracteres de símbolos. Então, exclamação, aspas, joguinho da velha, depois o cifrão. E aí, depois deles, quando chega lá no 48 inteiro, nós temos os caracteres numéricos. Os caracteres numéricos, eles começam no 0 e vão até o 9. Então, os caracteres numéricos começam no 0 e vão até o 9. Não quer dizer que o 0 é um número, é um texto. E esse é literalmente um texto. O caractere 0 é um texto que está sendo como se fosse uma letra, né? Ele é a representação do nosso número. Então, ele não tem o valor que dê para fazer soma. Então, eu não consigo fazer conta com ele. Ele é simplesmente a representação de um caractere num texto. E, no caso, é um número. Ele vai de 48 até 57. Aí depois vem mais alguns caracteres especiais, e aí começam as letras maiúsculas. As letras maiúsculas começam no 65. Começa no 65 e você vai somando 26 letras, né? Vai contar 26 letras até chegar no Z maiúsculo, que é o 90. Depois ele tem mais alguns caracteres lá especiais, né? E aí começa o A minúsculo em 97. Mais 26 letras.
e ele vai chegar no Z minúsculo. E aí, olha só que interessante. Quando a gente ordena um texto, por que que as letras maiúsculas vêm na frente? Por conta disso. Porque o A maiúsculo, ele está antes do A minúsculo. E muito provavelmente os números virão antes do A maiúsculo. Então, se começa com qualquer número, 1, 2, 0, ele vai vir antes do A maiúsculo. Então, vai vir os números, depois as letras maiúsculas, depois as letras minúsculas. É isso daí que vai acontecer. Esse daí é o esquema nosso dos caracteres que a gente vai utilizar. Então, a gente começa utilizando esses caracteres para a gente manipular. E uma coisa importante, vou voltar na nossa apostila. Se prepara que eu vou dar uma rolada aí para cima, então não fica muito de olho, senão pode ficar tonto. Eu vou voltar bastante aqui. Mais um pouco. Quero voltar numa tabelinha que eu apresentei para vocês. Eu acho que está depois. Ué? O que estava antes? Não, depois. É a minha tabelinha. Aqui. Operadores de conversão. É essa tabela que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui. Pronto. Quando eu, uso um caractere, um char, ele é do tamanho de um short, mas ele tem conversão direta, representação direta, como inteiro. É uma das características dele. Então, se eu pegar um char e somar mais um, eu mudo de letra. Ou seja, só para a gente experimentar, né? Fazer aqui um exemplo. Vou somar um inteiro em um char. É isso que eu quero fazer. Vou fazer manipulações com o nosso char. Ó, que legal que acontece. Vou declarar um char. Então, aqui, ó, char, letra. E eu vou dizer que essa daqui, lembrando que o char, ele é delimitado pelo apóstrofo, não é pela aspas, então é um negocinho só, não é aquele um que tem dois, não. Ó, esse cara aqui. Ele precisa ter um caractere. Quer ver que interessante? Eu vou declarar a letra A maiúscula. Beleza? Vou imprimir isso aqui para a gente ver. System.out.println. Vou imprimir a letra. Vai ter que sair a letra A maiúscula. Compilou, rodou, saiu a letra A maiúscula. Beleza. Agora, olha só que legal. Letra mais. Letra é igual a letra mais um. Estou somando mais um a letra. E vou mandar imprimir novamente a letra. Compilou, rodou e ele imprimiu B. Ó, que legal. Eu posso, então, somar números a um char diretamente. Não precisei fazer conversão de nada. Simplesmente eu falo lá que a letra é igual a letra mais um. Letra é igual a letra mais um. Somei mais um na letra e acabou. Por que que isso é permitido? Justamente porque o nosso char tem a mesma equivalência que o inteiro. Então a gente pode fazer conta. É por conta disso daqui. Então, essa é uma característica bem legal. Logo, se eu quiser, por exemplo, fazer a impressão das 5 primeiras letras do alfabeto, vou fazer aqui um arquivo, salvar como.
A, B, C, D, E. Imprimindo de A a E. Bom, eu comecei com minha letra em A, beleza? Eu quero imprimir 5 letras. Eu posso fazer um for, int I começando em 1, I menor igual a 5. Vamos fazer diferente. Vamos começar em 0 e vamos menor que 5. São 5 do mesmo jeito. Vocês já vão perceber o porquê que eu pensei em fazer desta forma. Agora, eu posso pegar e fazer letra mais I. E aí vamos ver o que acontece. Letra mais I. Isso daqui. Opa, não tinha terminado. Olha lá que legal. Começo com minha letra em A e eu estou imprimindo a letra mais o valor. Vamos ver o que acontece. Compilou, rodou, ele imprimiu 65, 66, 67, 68, 69. Uhum. Vamos ver a equivalência disso, né? Então vamos ver aqui na nossa tabela. A gente fez com A maiúsculo, então ele imprimiu 65, 66, 67, 68, 69. Perfeito. E se eu quiser forçar a exibição em caractere? Ok. Isso daqui para dentro de um parênteses. E eu vou forçar a exibição em forma de char. Então, estou falando, isso daqui, transforme para char. Compilou, rodou, A, B, C, D e E. Bom, se a gente conseguiu fazer isso dessa forma, a gente poderia fazer de... Pô, isso aqui é um número. Será que eu precisava somar? Ou será que funciona fazer uma segunda versão disso daqui, ó? Uma segunda versão. Vou experimentar uma segunda versão. E se eu fizesse isso daqui aqui? Bom, eu poderia não fazer dessa forma. Eu poderia declarar aqui, a gente viu que era 65. Eu quero que vá até, e aí vamos ver a tabela ASCII, até o 69. 65 até 69. Mando imprimir o i, convertendo ele para char. Convertendo a minha variável i para char. Aí não vai precisar dos parênteses, só tem ele. Então, isso daqui eu vou tirar. Posso fazer isso? Posso. Compila, deu certo, ó, tudo compilado. Rodando de A a E. Funcionou. Dá para fazer assim, com os números. Putz, mas eu vou ter que saber os números? É verdade. Aí você tem que saber os números, né? Bom, vamos fazer uma outra tentativa, né? E se eu tentar fazer isso daqui? Eu quero imprimir de A até E. Será que eu preciso? Esse aqui foi declarado inteiro, eu acho que eu vou precisar converter, né? Olha lá, mas funciona. Bom, precisei converter. Eu falei que o char tem a mesma equivalência que o inteiro. Ou seja, será que eu posso fazer isso daqui, ó? E aí eu acho que eu não preciso converter, porque já vai ser char. Compilou, rodou. E voa lá, funciona. Então, só para ficar com uma legibilidade melhor.
letra, 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 letra. Então, for letra começando em A, letra menor que E, letra mais mais. E aí eu mando imprimir a letra. Tuc. Funciona. Então, olha só que genial. Nosso primeiro exercício. Cadê? Lista de exercícios. Está aqui. O exercício. Aparece a barrinha da compartilhamento de tela bem na aba. Eu não consigo mudar. É xaropinho. Exibir na tela os caracteres da tabela ASCII. Então, eu acho que eu consigo fazer esse. Declarar uma variável do tipo string que receba o valor branco e depois a gente monta o alfabeto todo dentro dela. Imprimir o alfabeto eu acho que dá para fazer. O alfabeto minúsculo dá para fazer. Números de 0 a 9 em forma de caractere também dá para fazer. Então, acho que já dá para fazer esses 4 iniciais aqui. Vamos experimentar, então. Essa daqui é a lista 7. Vamos fazer um para imprimir a tabela ASCII toda, de 0 a 255. Então, vou fazer aqui um arquivo, salvar como, lista 7, exercício 01. Começando aqui. Eu quero imprimir, fazer aqui, e começando em 0, menor ou igual a 255, que são a quantidade de caracteres que nós temos na tabela ASCII padrão. Só que eu não vou fazer ln, eu vou fazer print para ficar mais fácil da gente visualizar tudo e vou colocar um espacinho, vai imprimir tudo um do lado do outro. Lembrando que nesse caso, esse cara aqui, ele vai aparecer como número. Olha lá, compilou, rodou, ele aparece como número, de 0 até 255. Mas eu não quero como número. Ok, então vamos converter ele para char. Era isso que eu queria fazer, converter para char. Compilou, tabela ASCII, bonitinho. Tem alguns caracteres que não são visíveis, aí depois começa os caracteres visíveis. E a gente vai até o final. Aí tá aqui, eu acho que até, esse aqui é o del, se eu não estou enganado. Aí daqui em diante são os caracteres estendidos. Quando no prompt do DOS aparece interrogação, é que o prompt do DOS não tem capacidade de representar esse caractere graficamente. Então ele coloca interrogação. Se a gente, por exemplo, pegar um terminal de um Linux, o terminal do Linux, ele é bem potente para um monte de coisa. Ele é uma ferramenta gigantesca, né? É muito melhor do que o CMD. E a gente executar o comando, ele rodar no terminal, ele vai conseguir representar esses caracteres todos. E, na verdade, a gente pode representar muitos caracteres, está em mais de 50 mil caracteres. E aí são de todas as línguas, incluindo os caracteres, por exemplo, gregos, chineses, tailandeses, russos, todos. Desenhos, ícones, símbolos, figuras, todos os caracteres têm. E aí a gente consegue ver. Então dá para imprimir uns 50 mil caracteres e exibir. Nesse caso daqui do uso do terminal do Windows, a gente não consegue visualizar, vai sair um monte de interrogação quando ele não conseguir representar. Aí fica só as interrogações, só para saber. Primeiro resolvido, a gente imprimiu tudo. O segundo exercício, ele fala assim: declarar uma variável do tipo string, com seu valor inicial em branco, ou seja, você abre aspas, fecha aspas sem deixar nenhum espaço lá. E a seguir, atribua as letras maiúsculas do alfabeto de A a Z, uma a uma, as primeiras 26 posições da variável string e imprimir o resultado. Então, vamos fazer o exercício 2. No arquivo, salvar como, exercício 2. Agora, eu quero declarar uma variável do tipo string, vazia, vou chamar ela de saída, ela está com valor em branco, não tem nada do jeito que foi falado,
e eu quero imprimir o alfabeto. Então, eu vou fazer aqui um for, não de int, mas de char. Então, ó, char, letra, começando em A, letra menor ou igual a Z, maiúsculo, letra mais mais. O que eu vou fazer? Isso daqui some daqui, vou deixar aqui fora que a gente vai arrumar. Saída mais igual letra, vírgula. Aí agora a gente vai imprimir aqui a saída. A saída. Vamos ver o que aconteceu aqui. Lembrando que isso daqui nada mais é do que saída é igual ao valor que estava na saída mais a letra que eu estou querendo colocar ali. Só para lembrar, compilou, rodou e olha lá, de A a Z. A gente tem o alfabeto todo. E para fazer os minúsculos? Poxa, ficou super fácil, né? Salvar como, deve ser o 3, eu nem olhei, mas deve ser. Mesma coisa. Só que agora vou fazer com A minúsculo e Z minúsculo. Z minúsculo. Compilou, rodou o alfabeto todo minúsculo. Tá lá. Montamos o alfabeto todo minúsculo. Muitas vezes eu tenho alguns problemas que eu tenho que colocar lá, principalmente quando eu monto prova, né? Ah, o alfabeto, e aí eu imprimo o alfabeto de A a Z. Você acha que eu digito todos os alfabetos? Às vezes tem que fazer várias vezes. Eu pego, faço um laço, gero, e aí já Ctrl+C, Ctrl+V. Principalmente porque eu sou da época que não utilizava-se essas letrinhas daqui, né? Então, o K, o W e o Y, eu não aprendi no alfabeto. Quando eu fui instruído, não tinha. Então, para mim, o alfabeto não tem 26, tem 23, né? Eu não acrescento essas letras. Então, quando eu falo, para mim é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Não é J, K, L. E piorou lá no final. Eu nunca lembro. Realmente, eu não aprendi, né? Eu não fui instruído quando criança dessa forma. Então, para mim ainda é difícil lembrar, principalmente que não é uma coisa tão corriqueira do dia a dia nosso, né? Ter que ficar falando o alfabeto. Mas aí o que acontece? Essa brincadeira de criar o código, para mim facilita, porque eu gero, Ctrl+C, Ctrl+V, vou lá, coloco lá no texto e sou feliz. É assim que eu faço. Normalmente eu faço desse jeito. Então a gente fez o exercício 3, que são as letras minúsculas. E se eu quiser agora os caracteres numéricos? Ó só, caracteres numéricos. Como eu disse, facinho, a gente resolve os 4 primeiros, né? Um palitinho a gente resolveu os 4 primeiros. Os 4 primeiros estão resolvidos. Pronto. Note, eu estou colocando entre apóstrofo. Isso daqui não é o número zero, é o caractere zero. Beleza? Caractere zero. Compilou, rodou e olha lá, de 0 a 9. Belezinha. A gente faz tudo bonitinho, utilizando então a estrutura da tabela ASCII para a gente iterar. Então a importância de saber LAS para a gente poder fazer isso daí. Então já resolvemos 4 exercícios logo de primeiro, desse jeito. Agora eu gostaria de fazer o quinto exercício, que é escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que o caractere A, que ó lá, está entre apóstrofos, aparece em uma frase fornecida pelo usuário. Importante, para a contagem, o caractere pode ser maiúsculo ou minúsculo. Então, beleza, vamos contar. Vamos fazer então um programa para fazer isso daí, para a gente entender como funcionará. O nosso programa, então, vai ter uma frase
Ele pede para fazer uma frase. Uma frase. Frase fornecida pelo usuário. Se vai ser fornecida pelo usuário, eu preciso fazer aqui import java.util.scanner. Eu importei o scanner, vou criar o scanner para poder usar. Scanner, leia, igual a um novo scanner, escaneia a entrada do sistema, o system.in. Está lá, montado. Então, já tenho o scanner, já tenho a frase. Vou solicitar para o usuário, né? Vou falar para ele lá, system.out.print, entre com uma frase. E aí eu vou falar, frase vai receber meu objeto de leitura leia, ponto, uma próxima linha, next line. Por que que eu tenho que utilizar o next line e não o next? Porque o next line permite a leitura de espaços. O next não, é apenas palavra. Quando você coloca o espaço, ele deixa de entender o que está adiante. Então, compilou isso daqui, ele já vai... Ah, tá certo, eu não fiz isso aqui, deixa eu apagar essa bagunça daqui. Compilou, agora tudo com sucesso, bonitinho, rodou. Ele vai permitir que eu coloque textos com espaço. Qualquer coisa digitada que tem espaço, ele consegue ler tudo. E ele não reclama, não dá problema nenhum. Ok, agora vamos às explicações. Vamos supor que eu tenha escrito batatinha quando nasce. Eu escrevi isso daqui. O que acontece? Como funciona a estrutura da string? A string é assim. Eu já falei, mas vamos repetir, né? Ela começa no 0, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Logo, isso daqui tem tamanho 22. Então, ela tem aqui os... Vou colocar em comentário para não dar problema depois eu poder deixar isso aqui. Aqui, ó. Então, aqui é o 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja, se eu contar de 0 a 21, são 22 caracteres. Como que eu faço para passar por todos os caracteres? Bom, a gente já viu. Vamos lá olhar a classe string. String é uma classe e ela tem um monte de métodos, um monte de funções que vão nos ajudar. Então, vamos ao Java LangString. Então, a classe string, ela nos provê um monte de métodos. Rodando aqui para baixo. Isso aqui é um print do site da própria Oracle, né, que tem a documentação do Java. É só porque fica mais fácil de ter do que consultar toda vez. O primeiro método interessante que nós temos é o caractere na posição. Então, eu posso pegar um caractere em uma determinada posição. Char at, caractere na posição. Eu passo um valor do índice inteiro. Então, qual o valor que eu passo? De 0 a menor que o tamanho da minha string. Qualquer valor de 0 a menor que o tamanho da minha string, ok. E ele retorna a representação do caractere naquela posição, o char naquela posição. Se eu pegar, então, uma frase que eu digitar e eu varrer ela com um for de 0 até o tamanho dela menos 1, ou menor que o tamanho dela, eu posso ficar pegando o char at de cada um e comparar para verificar se é igual a A. Se for igual a A, eu conto. Então, vai ser essa a técnica.
Como que eu posso descobrir também o tamanho de uma string? A gente já viu, já falamos, mas é bom a gente verificar novamente. Para ver o tamanho de uma string, a gente tem um método chamado length. Então, o método length, comprimento, né? O método length retorna o comprimento da string, o tamanho da string, em formato inteiro. Então, eu posso utilizar o char_at e o length para poder fazer isso daí. Lembrando que length é um método, então ele tem abre e fecha parênteses, assim como o char_at abre e fecha parênteses, mas o char_at ainda tem entre os parênteses um valor numérico inteiro. O char_at retorna char, o length retorna int. Então, agora, dado essa ideia, eu vou fazer o seguinte, foi digitado. Agora eu vou fazer um for que vai passar por todas as letras. Então, aqui, int posição começando em 0. Enquanto posição for menor que o tamanho da string. Então, o nome da minha string é frase. Ela tem um método chamado length, abre e fecha parênteses. Ele traz o tamanho do que eu digitar, porque eu nunca sei o que eu vou digitar, então o que eu digitar ele traz o tamanho. E aí, posição mais mais. Tá lá. Agora, eu estou passando por cada uma das posições da minha frase. Eu tenho que fazer um teste. Se eu vou testar, é um if. If, abre e fecha. E agora o que a gente vai fazer? No nosso if, a gente vai testar se o caractere na posição que eu estou passando aqui é igual a A. Então, eu vou pegar aqui, se a minha frase, ponto, caractere, na posição o A maiúsculo, na posição. E aí, char é tipo primitivo, pode ser comparado com igual, igual. For igual a A minúsculo, e aí a gente está usando A entre apóstrofos, porque é um char, estou comparando, se for igual a minúsculo, eu vou contar. Então, vou declarar aqui também um contador. Int contador. Começando em 0, porque por enquanto eu não encontrei. Contador mais mais. E ele vai passar por todos os caracteres da frase que eu digitei, comparando se cada um dos caracteres digitados é igual a A. O que for igual a A, ele vai somar 1 à variável contador. Terminando o laço, vou fazer a impressão. System.out.println quantidade de A, vou colocar entre apóstrofo. Para colocar o apóstrofo aqui, eu preciso colocar a contrabarra. Contrabarra apóstrofo de A, contrabarra apóstrofo. E aí depois eu vou imprimir o contador da nossa quantidade, ok? Vou compilar, vou rodar. Batatinha quando nasce. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 letras A. Temos 5 letras A. E a gente está comparando uma a uma e contando. Porém, olha só o que acontece. Eu vou rodar. Batatinha. Ele contou 0 Azinhos. Por quê? O A aqui é maiúsculo. 1, 2, 3 As maiúsculos. Então, ele não consegue contar a letra maiúscula. Por quê? Porque o caractere A minúsculo é diferente do caractere A maiúsculo. Então, eu tenho algumas possibilidades. Primeira possibilidade, eu conto caracteres minúsculos ou caracteres maiúsculos. Ou frase, ponto,
char na posição é igual a A maiúsculo. Um ou outro. Eu vou quebrar a linha aqui para poder ver tudo numa só. Estou comparando para verificar se é A maiúsculo ou A minúsculo, né? E se for, ele conta. Agora eu vou escrever aqui. A menina. Então eu tenho um A maiúsculo e um A minúsculo. Então eu deveria contar 2. Enter. Ele contou 2. Perfeito. Esta é uma das formas. E aí vamos ler a documentação. A documentação é sempre muito importante, que nos ajuda a resolver as coisas de forma mais prática, né? Vamos lá na documentação da string. A documentação da string nos permite procurar algumas funções que podem ser interessantes para nos ajudar. Opa, aqui tem uma função chamada toLowerCase. Converte todos os caracteres de uma string para a sua versão minúscula. Então, eu posso colocar lá string.toLowerCase e ele retorna para a gente uma nova string em minúsculo. E se eu tenho lowercase, eu devo ter alguma coisa de maiúsculo, né? Opa, tenho mesmo, ó, toUpperCase. O toUpperCase converte todos os caracteres de uma string para maiúsculo. Ele devolve uma nova string com tudo em maiúsculo. Ele não mexe no original. Ou seja, a gente já viu também isso daí, né? Mas vamos lá. Vou fazer uma segunda versão desse exercício. Eu posso resolvê-lo de outra forma. Por exemplo, eu poderia pegar e comparar o minúsculo disso tudo. Então, eu poderia, por exemplo, pegar a minha frase. Minha frase foi digitada, né? Então, vou apagar isso aqui, só para poder ficar mais simples. Minha frase foi digitada. Eu quero converter ela toda para minúsculo. Minha frase agora vai ser igual a frase, só que convertida para minúsculo. Lowercase. To lowercase. A frase agora está em minúsculo. Ou seja, não preciso mais comparar com maiúsculo. Não vai ter caracteres maiúsculos. Só caracteres minúsculos. Então, se eu compilar, muda o nome, né? Porque tem que mudar. Underline V2. Agora vai. É sempre esquecendo de trocar o nome. Rodando. Então, a menina. Ele conta 2 da mesma forma. Posso também fazer o contrário, né? Eu posso fazer uma versão 3. Posso fazer convertendo para maiúsculo, não tem problema nenhum. Então, eu posso converter ao invés de minúsculo, uppercase. E aí eu tenho que lembrar de comparar com o caractere maiúsculo, né? Compilou, rodou, a menina. Também conta 2. E aí a gente tem essas possibilidades de fazer teste. A gente está testando agora de outras formas. Ou eu testo maiúsculo e minúsculo, ou eu converto para maiúsculo e testo em maiúsculo, converto para minúsculo e testo com minúsculo. São possibilidades que nós temos aí na utilização da classe string, né? Que nos deu a função. A gente, num exercício, olha só, char at length to uppercase e to lowercase, né? A gente testou aí 4 funções da string. Então a gente já manipulou 4 funções da string nessa brincadeira só para a gente ver como funciona. Tem essa possibilidade, então. Dúvidas? Tranquilo até agora? Maravilha. Ah, perfeito. Genial. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Tenha vergonha não, por favor. Continuando, então, nós temos na nossa lista um próximo exercício, né?
que é, escreva um programa, aqui, escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que um caractere fornecido pelo usuário aparece em uma determinada frase. Antes, eu estava procurando somente o caractere A. Agora, eu estou procurando um caractere, uma letra que o usuário vai me informar. Então, eu não sei qual é a letra ainda. Bora fazer esse daqui. Arquivo, salvar como 6. Muda o nome, muda o nome. Agora, eu preciso que o usuário informe a letra. Então, eu vou pedir agora para ele, além da string, uma letra. E aí você está vendo que eu estou declarando a letra como string e não como char. Ok? Eu não tenho um scanner que leia char. Eu só tenho scanner para ler string. Então, não tenho o que fazer. Vou falar aqui, entre com uma letra, e aí eu vou utilizar aqui letra. Entre com uma frase e vou ler a frase aqui. Ok, estou convertendo a frase para maiúsculo. Vou usar a mesma técnica, vou converter a letra também para maiúsculo. Então, letra e frase, ambas convertidas para maiúsculo. Agora, olha que legal. Eu posso testar se a frase na posição é igual à letra na posição 0, que é a primeira. Então, a primeira letra do que foi escrito ali, eu estou testando em maiúsculo. E aí a gente pode ver esse valor daqui. Então, no lugar também de colocar esse A, eu vou colocar a letra. E olha só, compilou, rodou, entre com a letra. Vou pesquisar a letra B. Batatinha bacana. A letra B apareceu duas vezes. A letra B é que eu pesquisei. Apareceu uma, apareceu duas. Então, a gente consegue contar a quantidade de letras que tem de acordo com o que o usuário solicitar. O que o usuário quiser contar, a gente consegue fazer a contagem. O usuário entrou com uma determinada letra, a gente consegue contar da mesma forma. Mesma coisa esse daqui. Eu posso fazer de N formatos, né? Converter tudo para minúsculo, fazer a comparação aqui, uma ou outra, convertendo para o tipo. Então, dá para fazer de tudo quanto é forma a nossa brincadeira. O 7. Escreva um programa para ler uma frase fornecida pelo usuário e contar a quantidade de cada caractere do alfabeto, imprimindo ao final uma listagem onde consta o caractere e, na frente, a quantidade de ocorrências. Caso não tenha ocorrência, apresentar o valor zero. Não diferenciar letra minúscula de maiúscula. Beleza, vamos lá. Vou fazer um arquivo, salvar como. Agora, eu vou pedir para o usuário entrar com uma frase. Então, a frase continua existindo. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa. Então, não tem ainda. Vou pedir para o usuário entrar com uma frase. O usuário entra com a frase. A frase eu vou converter, para mudar, né, para fazer diferente, eu vou converter para minúsculo. Só para mudar entre maiúsculo e minúsculo. Agora, olha só.
Eu preciso passar por todas as letras do alfabeto. Então, eu preciso passar por todas as letras do alfabeto. E aí, para cada letra, eu tenho que varrer minha frase e descobrir quantas ocorrências. Então, eu preciso passar por todas as letras do alfabeto. Agora sim, ficou bonito. Identou, ficou bonitinho. Int. Int? Vou usar int? Ou posso usar char, né? Então, ó, char, letra. A gente está usando aqui a conversão para minúsculo. Então, letra começando em azinho. Letra menor igual a Zzinho. Letra mais mais. Aí agora eu tenho que varrer o tamanho da minha frase. Continua tendo laço lá. Só que agora eu vou comparar com letra. E letra já é um char. E aí eu vou fazer o contador. Tu, 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 tu. Só que para garantir, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que ele começar, que ele for entrar nesse laço, eu vou zerar o meu contador. Vou colocar aqui, contador começa em zero. Vou zerar o contador. Vou fazer a contagem daquela determinada letra e após eu vou imprimir. Dentro do laço mais externo, eu vou imprimir. Então, eu vou imprimir aqui a letra. Deixar só os apóstrofos para ficar bonitinho. Eu vou imprimir a letra e o contador. E aí, acabou. Nosso contador sempre zera, então ele vai fazer essa contagem. Laço dentro de laço. Por isso que eu acho que é importante a lista de laços, né? Compila, roda. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Olha lá que legal. Foram 10 letras A, uma letra B, duas letras C, uma letra D, uma letra E, nenhum F, nenhum G, 3H, um I, nenhum J, nenhum K, 2 e assim por diante. Então tem todos. Show? Legal, né? Dá para a gente contar então a quantidade de ocorrências de cada uma das letras do alfabeto. Assim, para a gente brincar. Olhando o próximo exercício, o exercício 8, ele fala o seguinte: escreva um programa para ler uma frase fornecida pelo usuário e contar a quantidade de caracteres do alfabeto, bem igual ao outro. Imprimir ao final a listagem que consta o caractere na frente à quantidade de ocorrências, idêntico ao outro. Caso a quantidade de ocorrências de um determinado caractere seja zero, não apresentar o caractere na listagem. Idêntico ao outro, só que eu não quero ver os que são zero. Só quero ver o que tem ocorrência. Então, o exercício 8 é exatamente esse daqui, mas com aquela pequena diferenciação. 8. E olha lá como vai ficar. Agora, o que acontece? Se chegar aqui na hora de imprimir, o meu contador for igual a zero, eu não imprimo. Então, eu vou fazer o teste aqui. Se o contador for maior que zero, eu imprimo o que eu quero. Se não, eu não imprimo. Se o contador for maior que zero, imprimo. Se não, não imprimo. Só isso. Um if, um desvio condicional. Compilou, rodou. Batatinha
Quando nasce, espalha rama pelo chão. Não faz diferença trocar as letras, é mais que ele vai contar de qualquer jeito, vai ficar mais bonitinho para a gente ver. Agora, olha só as letras que foram utilizadas: A, B, C, D, E, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U. Foram essas as utilizadas. Ele não apresenta as que não foram utilizadas. Show, né? Bem tranquilinho também de fazer esse cara daqui. Continuando nossa brincadeira, fazer um programa para contar quantos espaços em branco existem em uma determinada frase fornecida pelo usuário. A gente já fez, né? Porque se eu rodar o mesmo programa, esse daqui, eu vou rodar o mesmo programa, né? Não, é o programa anterior, 6, 7, 6. Foi o 6, né? Acho que é isso. O 6. Se você colocar um espaço no 6, no caractere de entrada, é isso que ele vai contar. Então a gente já fez várias vezes. É exatamente esse mesmo, igualzinho o 5, só que no lugar do A eu vou colocar o espaço em branco. Então eu vou abrir o 5 e vou mudar ele, que você vai ver que vai ficar exatamente igual. Só para provar que é bem repetitivo aqui, né? Vou abrir o 5, ó. O exercício 5 tá aqui. 5, eu abri. Tá lá, o exercício 5. Vou dar um arquivo, salvar como. Deixa eu ver qual que é o número. Número 9. Arquivo, salvar como. Exercício 9. Exercício 9. Mesma coisa. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação. Agora eu não preciso nem me preocupar com converter para maiúsculo ou minúsculo. Eu só preciso colocar aqui um espaço em branco. É isso. Quantidade de caracteres, espaço e o contador. É isso daí. Mesma coisa. A gente já fez várias vezes, né? Então não estou dando tanta importância agora porque já ficou repetitivo, né? Entre com uma frase. Uma frase qualquer. Eu tenho dois espaços. Ele conta dois espaços. Show de bola. O 10. Escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de letras maiúsculas de uma frase fornecida pelo usuário. Então, dado uma frase fornecida pelo usuário, eu quero contar a quantidade de letras maiúsculas. Bora lá fazer. Arquivo salvar como. Agora é o 10. Então, eu vou fazer a leitura de uma frase. E agora, o que acontece? Eu vou verificar se o caractere na posição, se ele é maior ou igual à razão e, ao mesmo tempo, se frase, ponto, caractere na posição é menor ou igual a zezão. É isso. A a Z. Eu conto. Agora a quantidade de caracteres, quantidade de caracteres maiúsculos. Quantidade de caracteres maiúsculos. Compilou, rodou. Batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce. Tem 3 caracteres maiúsculos. 3 caracteres maiúsculos. Perfeito.
ele conta numa boa. Estou fazendo então um teste verificando se o caractere ele é maior ou igual a A e menor ou igual a Z. Se for, eu conto. Simples desse jeito. Se for, eu conto. Nessa pegada, nessa jogada. Escreva um programa que conte e exiba separadamente a quantidade de caracteres alfabéticos e de dígitos numéricos existentes em uma frase fornecida pelo usuário. A quantidade de caracteres alfabéticos eu tenho que saber se ele é letra e se ele é número. Então, o que for digitado, eu quero contar também número. Fazendo aqui, arquivo, salvar como. Agora, o teste também não é tão complicado, é bem simplesinho. Olha só, pensa cá comigo. Se eu quero comparar caracteres alfabéticos, né, de A a Z, eu converto esse cara daqui para maiúsculo ou para minúsculo, e aí eu já estou contando. Então, se eu pegar aqui minha frase, falar que ela recebe a minha frase convertida para, por exemplo, maiúsculo, eu já conto os caracteres maiúsculos e minúsculos. Eu contei os caracteres. E aí, quer que conte, é o 11, né? É esse aqui. A quantidade de dígitos numéricos. Então, eu vou fazer aqui um contador de letras e um contador de números. Letras e números. É isso que eu vou contar. Quantidade de letras. Tá aqui, quantidade de letras. Está contando quantidade de letras. E aí, o que eu vou fazer? Preciso fazer um laço todo? Não, não preciso, né? É só fazer uma condição nova. Agora, o que a gente quer testar? De 0 a 9. E aí a gente vai usar, qual foi o nome da variável? Contador de números. Contador de números. Está aqui, contador de números. Então, a gente vai falar aqui quantidade de letras quantidade de números. Quantidade de números. Aí, bonitinho, a gente já tem um contador de letras e um contador de números. Importante, ele não conta espaços e nem caracteres especiais. Então, compilou, rodou, e eu escrevo boa sorte, 1, 2, 3, exclamação, exclamação. 3 vezes também. Então, boa sorte é 1, 2, 3, 5 dá 8. Então, ele tem que contar 8 e tem que contar 3. Os demais caracteres ele não pode contar. Então, contou 8 letras e 3 números. Belezinha. E o meu toque é um negócio complicado. Vamos fazer isso aqui. Só para ficar alinhadinho. Ah lá, tem 7 letras e um número. Porque o I eu substituí por 1. Boa no 1T. Olha lá, bonitinho. Ele conta e ele não pula os outros. Então, na mesma passada do laço, né? O laço passa, eu testo para verificar se são os caracteres. E eu passo e testo para verificar se são os números. Eu não preciso fazer um laço e depois fazer outro laço. Posso utilizar o mesmo, sem problema algum. Vamos ver. Aqui, esse daqui é interessante, ó. Escreva um programa que conta e exibe a quantidade de vezes que cada vogal ocorre em uma frase fornecida pelo usuário. Aí é interessante, sim. Esse daqui usa um pouquinho mais de lógica para poder fazer. O que acontece? A gente precisa pegar, então, todas as vogais, A, E, I, O, U. E eu preciso testar essas vogais.
E eu preciso fazer, então, a verificação se é A, se é S, se é I, se é O ou se é U. E não tem o que eu faço, eu tenho que passar duas vezes. Um laço para passar pelas vogais e testar, que é a quantidade de vogais, né? Um para verificar se é A, depois eu verifico se é B, depois eu verifico se é C, e assim por diante. Eu vou ter que fazer isso daí. Vamos então montar essa estrutura para esse exercício. Precisa fazer isso. 12. Olha lá como que eu vou fazer. Estou varrendo a minha frase toda. Beleza? Estou varrendo a frase toda. E a gente quer saber as vogais. Eu vou criar uma string vogais. E aí eu vou colocar minhas vogais aqui. A, E, I, O, U. Essa é uma forma muito legal de resolver isso daqui. Eu estou fazendo maiúsculo, vou jogar para minúsculo. Já digitei lá. To lower. Convertendo tudo para minúsculo para ficar mais fácil. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Para cada uma, aqui só vai ter contador. Agora, para cada uma das minhas vogais, eu vou precisar contar. Então, eu vou precisar fazer um outro laço aqui dentro, porque eu vou precisar passar por cada uma das minhas vogais. E aí eu vou falar para cada vogal, começando em zero, sendo vogal menor que vogais, ponto seu comprimento. Isso aqui é uma string, então abre e fecha parênteses. Vogal mais. Passar por todas as vogais, vou pegar cada vogal por vez. E aí eu vou testar. O meu teste é, se o caractere for da frase for igual a vogal, se o caractere da frase for igual a vogal, ele está passando por cada um, dá para a gente pegar. Então, vogais, vogal. Ficou ruim o nome dessa variável, né? Vou precisar fazer isso. Não ficou legal o nome, deixa eu ver aqui. Já estou usando posição para cada vogal. Estou pegando lá a posição de cada uma das vogais e aí eu estou contando, né? E aí, beleza. Laço na frase, laço nas vogais, eu conto. Converti tudo para maiúsculo. Compilou. Vogais, eu escrevi errado. Vagais. Ô, lerdeza. Vamos ver se eu não escrevi mais errado. Não, tá certo. Compilou, rodou. Batatinha. Um, dois, três, quatro. Ele contou quatro letras, quatro vogais, né? Deixa eu trocar aqui. Vogais. Quatro vogais. Uma, duas, três, quatro. Quatro vogais. Belezinha. Contou quatro vogais. Beleza. A gente consegue, então, fazer facilmente essa determinação. Vou fazer uma segunda versão desse para ver uma outra possibilidade interessante. Bem legal, ó. Versão 2.
Olha a versão 2, que legal. Pensa só. Eu estou testando A, E, I, O, U. E se eu colocar também A, E, I, O, U maiúsculo? Eu não preciso disso daqui. Ó, mesma coisa, né? Então, compilou, rodou. A menina. Um, dois, três, quatro. Tem quatro. E consegue contar da mesma forma. Então, também tem essas possibilidades, né? Isso daqui eu uso bastante, né? Quando precisa percorrer o alfabeto e contar para ver se pertence. Já uso isso daqui em 2 palitos, resolve. Maravilha? Alguma dúvida?